Ah, o coelhinho da Páscoa. Que bonitinho, né? Vamos falar sobre ele? Sobre essa figura tão importante na comemoração da Páscoa? Fica comigo aí. Olá, tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo? Fazendo um meditar mais tarde hoje. Feriado, descansar um pouco, né? Precisa. Já vou pedir para você, se é novo por aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha essa mensagem com as pessoas do seu grupo, da sua rede, do seu WhatsApp, para a gente alcançar o maior número de pessoas possível. Amém? Vamos falar sobre Páscoa. Fica comigo até o final se você quer saber a importância, a relevância dessa figura tão central da Páscoa, o coelhinho da Páscoa, que bota ovos de chocolate. Ai, que fofo, né? Fica comigo até o final que eu vou falar dele. Mas eu quero falar da Páscoa, o significado, onde ela começou. O que é isso? O que é Páscoa? E a gente precisa voltar lá no comecinho da Bíblia, lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, lá que foi instituída a Páscoa. O que é Páscoa? Qual o significado disso? Vamos ver? Êxodo capítulo 12, o título diz A Instituição da Páscoa. É um capítulo longo, mas nós não vamos ler ele todo, não. Só para você entender aqui o pano de fundo do que está acontecendo aqui nesse capítulo 12, é a libertação do povo de Deus, povo de Israel, das garras do Egito, onde eles foram escravos, sob o domínio de Faraó. E Deus vai libertar o seu povo para levá-los para Canaã, a terra prometida. E nesse momento aqui do capítulo 12, nós estamos na última praga. 10 pragas assolaram o Egito na tentativa de fazer Faraó liberar o povo para ir para o deserto adorar. E ele não arredava o pé. E aqui nesse momento nós estamos na última praga. E é aí que é instituída a Páscoa. Deus fala para eles fazerem aquilo que ele estava mandando aqui, que seria a última praga, quando então o Faraó liberaria o povo, deixaria o povo ir para adorar no deserto. E lá no verso 21 do capítulo 12, a gente encontra o seguinte, quando a Bíblia diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta, e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre, e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Aqui foi instituída a Páscoa.
quando Deus falou que o anjo da morte passaria para ferir o Egito. E aí ele estabelece um símbolo. Ele fala: vocês vão imolar um cordeiro, vocês vão sacrificar um cordeiro. E com o sangue desse cordeiro vocês vão passar nas vergas das portas. Porque isso significa para o anjo destruidor, o anjo da morte, que quando ele ver na sua porta o sinal do sangue, ele não entrará na sua casa com destruição. Não haverá morte, porque o sangue é o sinal de que aquela casa está protegida. E aí aconteceu que todos os israelitas fizeram isso. Passaram na verga das suas portas o sangue do cordeiro. E ali, quando o anjo passou para destruir, para matar o primogênito de cada família, como um símbolo de sentença aos egípcios, onde o anjo viu o sangue na verga da porta, ele não entrou, porque aquela casa estava marcada com o sangue do cordeiro. Olha o sinal aí, olha que simbologia interessante. E eu acho interessante da gente pensar, né, projetando já no futuro, falando da salvação, é que o anjo passava e onde ele via o sangue na verga da porta, aquela casa estava salva. O sangue salvou aquela família. Mas sabe o que é interessante a gente notar e pensar, né, já projetando para a segurança da salvação, é que onde o anjo via o sangue na verga da porta, ele não queria nem saber o que estava acontecendo ali dentro. O sangue era a garantia de salvação para aquele povo, independente das obras que estavam acontecendo lá dentro, porque eles entenderam o sacrifício, eles entenderam que o sangue do cordeiro era a proteção que eles precisavam contra a morte. E aí a gente vai lá para o Novo Testamento, quando Jesus vem, e a gente encontra lá no Evangelho de João a seguinte sentença, lá no capítulo 1, no Evangelho de João. Você está ouvindo esse monte de som no fundo, né? Entendeu por que eu faço meditar 5:30 da manhã? O bairro aqui é agitado, mas vamos que vamos. Aí a gente tem isso, né? A instituição da Páscoa. E esse ritual ele foi repetido anualmente, desde lá do Egito. Anualmente era sacrificado um cordeiro, como oferta pelo pecado do povo. E aí vem Jesus. Quando Jesus aparece, João Batista dá um testemunho de Jesus lá no capítulo 1 de João. Olha que coisa linda. No capítulo 1 de João, no verso 29, quando João Batista vê Jesus chegando, olha o que ele diz a respeito de Jesus. Verso 29 do capítulo 1. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele continua no 30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Quando Jesus aparece no cenário, João Batista olha Jesus e fala: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A exemplo de todos aqueles rituais que eram feitos todos os anos, todo ano em Jerusalém, o sacrifício de um cordeiro para fazer expiação pelo pecado da família, do povo, precisava morrer um cordeiro, derramar o seu sangue. Mas quando João Batista vê Jesus, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. De uma vez por todas, Jesus se apresenta como o Cordeiro perfeito,
para pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, e derramando o sangue dele na cruz, ele nos traz a possibilidade da salvação. Uma vez por todas, o Cordeiro de Deus cumpre o sacrifício perfeito, para nunca mais precisar haver sacrifício de animais, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deu a sua vida por mim, por você, para que a morte não tenha mais domínio sobre vós. Aquele que está selado no sangue do Cordeiro de Deus está livre da morte. Sexta-feira é comemorado como Paixão de Cristo, o dia que ele se entregou por nós. Mas a história não termina aí, porque no domingo ele ressuscita. E quando ele ressuscita, a gente entende que ele venceu a morte. E através da ressurreição dele, a gente pode viver a vida nova em Cristo, onde a morte já não tem mais domínio. Isso é Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se oferecendo como sacrifício único para que eu e você tenhamos vida eterna. E quando ele está ali na cruz, estendido naquele madeiro, quando ele diz a expressão está consumado, o véu do santuário se rasga de cima a baixo e nos dá acesso ao Santo dos Santos. Com isso, Deus estava dizendo: agora aquilo que impedia o homem de chegar à minha presença, que era possível só através de um sacerdote, agora está disponível para todo homem que confessa Jesus como seu Salvador. O véu do santuário rasgou de cima a baixo. Deus está dizendo com isso: agora, através do meu Filho Jesus Cristo, todo aquele que nele crê, confessa ele como Salvador, tem acesso à minha presença. Olha que coisa maravilhosa. Hoje eu tenho acesso direto ao trono do Pai, na pessoa de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue e se fez sacrifício perfeito por mim. Que maravilha isso! Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Entenda isso, creia nisso, confesse a Jesus como seu Senhor e que ele seja o seu Cordeiro de Deus, para de uma vez por todas dar acesso a você à presença do Pai. Ah, mas e o coelhinho que você falou que ia falar? Onde ele entra nessa história? Ele não entra. Ele é só um impostor. E a exemplo de outros símbolos cristãos que o mundo insiste em nos apresentar, para quê? Para tirar o significado verdadeiro do cristianismo. O coelhinho da Páscoa ele está de mão dada com o Papai Noel, que no Natal quer tomar o lugar de Jesus, o nascimento de Jesus, aquele que veio para salvar. E da mesma forma o coelhinho da Páscoa, para quê? Para desviar a sua atenção do que realmente importa, do sacrifício perfeito. Aí ele se apresenta como um bichinho bonitinho que bota ovo. Como se não bastasse, o ovo é de chocolate. Mas, né, o golpe está aí. Cai quem quer. E tem também o lado do consumismo, né? O mundo onde impera o dinheiro, a ganância, o lucro. Mas isso eu sei que não é para você. Porque, afinal, pagar 90, 100 reais em 100 gramas de chocolate que vem num formato de ovo, de coelho, não é para qualquer um. Tem que ser muito trouxa, né? Mas eu sei que isso não é para você. Então, que o Senhor te abençoe e feliz Páscoa, feliz Jesus.